Fala galerinha, tudo bom com vocês? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que é a parte de dinâmica. Olha só, de dinâmica já tem alguns conteúdos que nós já estudamos, tá certo? Que foi a parte de Kepler, da gravitação universal. E a gente vai passar para uma parte bem específica de dinâmica, que aí a gente já começa aqui com as leis de Newton, né? Para que a gente possa dar uma olhadinha aqui. Ó, as leis de Newton são a lei da inércia, tá? Que nós já vimos, mas vamos dar uma recapitulada aqui na lei da inércia. A inércia ela vai falar que todo o corpo deve permanecer parado, a não ser que seja dada uma força a ele. Então imagina que, vamos lá, imagina aqui o nosso monitor, o nosso data show que vocês estão vendo aí, ele tem que estar parado, porque ele é um corpo que não produz velocidade. A não ser que alguém dê uma força a ele, aí ele vai se movimentar. Agora, se tu estiver aí sentado agora, assistindo essa aula e o data show começar a se movimentar, é melhor tu correr mais rápido do que ele, hein? Se ele te pegar, já era. Então, pessoal, a inércia ela vai falar sobre isso. Então, a gente tem muitas questões que a gente pode responder sobre lei da inércia. No nosso livro nós temos algumas também, tá? Então, vamos resolver. A segunda lei, que é essa que eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente vai calcular um pouquinho, é o princípio fundamental da dinâmica. Só que essa lei ela é determinada por uma fórmula. É a fórmula da força resultante. Ó. Lembra lá em vetores da força resultante? A gente também vai poder aplicar a força resultante em vetores aqui, tá? Então, só como um detalhe, no Sistema Internacional de Unidades, a força resultante é dada em newtons, ou quilograma-força. A massa é dada em quilogramas. E aqui, pessoal, eu coloquei com A maiúsculo, mas aqui é a aceleração, tá? Aceleração metros por segundo ao quadrado, ok? Então, só coloquei aqui a aceleração com letra maiúscula, mas eu tenho aqui a força resultante, a massa e a aceleração, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer algumas questões sobre essa questão aí da princípio fundamental da dinâmica, tá? E para fechar, nós temos aqui a lei da ação e reação, né? Toda ação vai ter um princípio de reação na mesma força e em direções contrárias. Então, gravem isso aqui que eu falei, tá bom? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Você bate na parede. Se você bate na parede, a parede vai bater em você com a mesma intensidade, ou seja, com a mesma força, porém em direções contrárias, tá bom? Então essa é a lei da ação e reação. Pessoal, dentro da dinâmica, nós temos algumas outras fórmulas que nós podemos trabalhar também. Algumas fórmulas como, por exemplo, energia, a fórmula da energia cinética, tá? A fórmula da energia cinética é bem tranquila para a gente resolver. Que aí nós temos aqui, ó, energia cinética. Ela vai ser a massa. Deixa eu colocar aqui em cima. Vou colocar aqui embaixo. Ó, energia cinética. Aqui é só para a gente memorizar, para a gente poder aplicar em alguma questão, tá? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ok? Então aqui a gente entende, ó, a velocidade ela não depende de massa, né? Para determinar a velocidade, porque a gente sabe que velocidade é o quê? É espaço sobre o tempo. A velocidade, ela não depende da massa. Porém, a energia cinética sim. Então, imagina um caminhão descendo uma ladeira, a massa do caminhão é muito maior, e um carro descendo a ladeira. Quem é que vai ter maior energia cinética? É o caminhão, por conta da sua massa, tá? Nós temos a ideia de energia potencial. A energia potencial é a energia da altura, tá? Então, a energia potencial ela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente representa por g, vezes a altura. Ok? Pessoal, muito interessante a gente entender essa questão das fórmulas de energia, tá? E nós temos também, pessoal, a força-peso, tá? Que a força-peso, ó, Fp, força-peso, a gente representa da seguinte maneira: força-peso é igual a massa vezes gravidade, tá bom? Então, aí a gente pode fazer esse cálculo aqui, pessoal, que também faz parte da dinâmica para a gente poder encontrar, né, cada unidade dessa aqui, energia cinética, energia potencial e força-peso. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um cálculo envolvendo isso aqui, tá? Ó, vamos começar então fazendo um cálculo, pessoal, com o princípio fundamental da dinâmica, né, que é a segunda lei de Newton. Então, vê, duas forças perpendiculares, então a gente já tem que entender lá na aula de vetores que perpendicular quer dizer assim e assim, não é isso?
Ué, eu desenhei ao contrário, né? Mas, enfim, pode ser assim e assim. Duas forças perpendiculares de 6 newtons e 8 newtons são aplicadas a um corpo de massa 20 quilos. Então vamos fazer um esquema. Ó, eu tenho um corpo aqui de massa 20 quilos. Deixa eu colocar aqui 20 quilogramas, ok? E a esse corpo de massa 20 quilogramas está sendo aplicada duas forças. Uma, eu vou colocar aqui uma maior de 8 newtons. Aí, como a questão não falou quem era quem, eu vou colocar do jeito que eu preferir aqui, até porque vai dar no mesmo, no final das contas. E uma de 6 newtons. Determine o módulo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja quaisquer forças atuando sobre ele. Ou seja, não haja força de atrito, não haja força normal, enfim, não haja nenhuma outra força. Pessoal, questão de segunda lei de Newton. Então, ó, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que veja, eu tenho uma massa? Tenho. Tenho uma força resultante? Não. A força resultante eu preciso encontrar primeiro, né? Porque aí eu tenho duas forças perpendiculares e aí eu vou precisar encontrar qual é a força resultante, tá certo? Então eu vou começar o meu cálculo dessa maneira. Então eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou começar por aqui. Força resultante, a gente sabe que quando eu tenho ali forças perpendiculares, a força resultante vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, que no caso é 6 ao quadrado. Então aí eu vou ter força resultante ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado 64, mais 6 ao quadrado 36. Força resultante ao quadrado. No caso, eu já vou colocar aqui, né? Se é quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. 64 mais 36 é igual a 100. Raiz de 100 é igual a 10. Ó, vou te dar uma dica aí. Nem sempre a força resultante ela vai dar um valor bonitinho, como eu coloquei aqui, tá? Às vezes vai dar em função da raiz. Então vocês precisam aprender a fazer decomposição de raízes, tá? Tipo, ficar assim, 2 raízes de 3, como é que eu vou fazer isso? Isso aí você vai ver lá em matemática, tá bom? Mas é bom a gente aprender a decompor os valores, os fatores, para que eu possa também usar alguma raiz que não seja raiz exata. Tá certo, pessoal? Bem, força resultante igual a 10. Então eu vou colocar 10 aqui, ó. 10 é igual. Quem é a massa? A massa é 20 quilos, está na unidade correta, vezes A. E aí, para a gente, né, fechar aqui o nosso cálculo, como a questão está pedindo para a gente encontrar a aceleração vai ser igual a, deixa eu ver aqui, 10 sobre 20, ok? Logo, 10 sobre 20, a aceleração vai ser aqui, ó, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bom. Gente, olha só. Determine. Deixa eu ver aqui. É porque a questão pediu aceleração, mas agora que eu vi que as alternativas estão em função da força, né? Determine o modo de aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja. Sendo a força, né? A gente achou a força aqui é 10, se fosse aqui a força. Eu acho que essa questão ele pedia a aceleração e a força. Não sei, deve estar partida, enfim, ela foi adaptada, né? A força é 10, vamos botar aqui, e a aceleração 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Fácil ou difícil? Vamos seguindo. Vamos para a segunda questão aqui agora. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Vamos lá? E aí nós temos o exemplo agora de uma questão teórica, né? Então, vamos lá. Um veículo, questão aqui do Cefet Minas Gerais, um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea, né? Então, vamos... Aqui eu sou o cara do desenho, né? Ó, meu carro. Então, ele tá seguindo, pessoal, numa estrada, numa linha horizontal e retilínea, tá bom? Então, vamos lá. E seu velocímetro registra um valor constante. Ó, se a velocidade de um carro ela é constante, que assim é um sistema, vamos colocar 60 km por hora, que é um sistema praticamente impossível, mas enfim. Se a velocidade do carro ela é constante, você concorda comigo que o motorista ele nem está acelerando e nem está freando? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, pessoal, lembrando lá daqueles conceitos que a gente aprendeu em movimento uniforme, não pode haver aceleração.
A velocidade é constante, então a velocidade ela só é constante porque a aceleração ela tem que obrigatoriamente ser nula. Tá? Eu já tô dando spoiler aqui da questão. Então a aceleração tem que ser igual a zero, tem que ser nula. Se a aceleração for qualquer valor diferente de zero, ou a velocidade aumenta ou a velocidade diminui, tá? Referindo-se a essa situação, assinale V para verdadeira e F para falsa. A aceleração do veículo é nula, verdadeira, eu acabei de falar sobre isso. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Ora, se eu tiver qualquer força atuando no veículo nessa direção, já que ele está andando para lá, eu vou aumentar a velocidade. Então, não posso ter essa força. Se eu tiver qualquer força atuando no meu veículo na direção contrária, eu vou frear o veículo, tipo um atrito, por exemplo. Então, eu não posso ter essa força. Porque se eu empurrar ele ou se eu frear ele, eu vou alterar a velocidade. Então, realmente a resultante tem que ser nula. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Pessoal, ó, o vetor velocidade eu vou colocar como esse aqui, porque eu estou considerando que o meu carro está andando para frente. Se eu tiver outra força empurrando aqui, vou colocar F, o que é que vai acontecer? A força resultante vai ser a soma das duas. Se for a soma das duas, vai alterar a velocidade. Então, eu não posso ter isso aqui. Então, V, V, F, resposta letra C. E marca aí, vamos embora. Olha, mais uma questão. Essa questão aqui é bem legal. Olha só o jogador que levou aqui uma bolada na cara. Não sei nem quem é esse jogador, parece Riquelme, não sei se é. Após a cobrança de uma falta no jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. Então não é Riquelme, não, zagueiro. A foto mostra um instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. Então aqui eu já tenho uma ideia de ação e reação, né? Então a mesma força com que a bola bateu no jogador, o jogador bate na bola. Topado. Então, pessoal, olha só, vamos ler aqui as afirmativas para a gente dar uma olhadinha. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes informações, as seguintes afirmações. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais e sentidos opostos e intensidades iguais, porém não se anulam. E aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa primeira afirmativa? Essa afirmativa é corretíssima, não é? A força aplicada pela bola no rosto e é a lei da ação e reação. A ação e reação, ela vai ter direções iguais, sentidos opostos, né? Porque aqui, ó, sentidos opostos. A bola bate no rosto do jogador, o jogador bate na bola. Sentidos opostos, intensidades iguais. A mesma força que um bate, bate no outro. Porém, elas não se anulam. Gente, se elas se anulassem, o jogador não ia sentir dor nenhuma. Não ia sentir nada. Porque a força ia ser igual a zero. Então, ela não pode se anular. Então, essa primeira aqui, ela está verdadeira. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa. Quando ele fala que é mais intensa, quer dizer que é maior, é que a força é maior. Então isso aqui, ó, tá errado, porque não é mais intensa não, ela é igual. Então, falciane. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a Ó, pessoal, não, ação e reação é tudo igual, pessoal. Então, ó, atua mais tempo? Não. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador que... Não vou nem terminar de ler isso aqui, tem nada a ver. Então, pessoal, ó, falciano. Então eu tenho aí, ó, primeira verdadeira. Oh, já tenho aqui a resposta. Primeira verdadeira e o restante falsa. Tá bom? Bora seguindo aqui. Ó, agora aqui pra gente continuar, uma questão de força-peso. E aí eu mostrei para vocês a fórmula da força-peso lá, né, no nosso slide anterior. Então vamos resolver aqui rapidinho. O peso de uma... Ó, cuidado para que a gente não confunda, tá? Massa é uma coisa, peso é outra coisa. Porque muita gente fala assim, ah, eu vou na balança tirar o meu peso. Não, você vai na balança determinar a sua massa. Porque o peso é vezes 10, que é a gravidade da Terra. Na verdade, 9,8, mas consideramos 10, tá? Então, vamos lá. O peso de um objeto na Lua é 48.
Então, eu vou colocar aqui, ó. O peso na Lua é igual a 48 newtons, né? Ok. Determine o peso desse mesmo objeto na Terra. Bem, pessoal, ó, eu estou falando de um mesmo objeto. Esse objeto vai estar na Lua e depois vai voltar para a Terra. Só que na Lua ele sofre influência de quem? Ele sofre a influência da gravidade da Lua, né? E na Terra sofrerá a influência da gravidade na Terra, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que o peso, independente de ser na Lua ou na Terra, é a massa vezes a gravidade, ok? Deixa eu passar um tracinho aqui no meio e vou escrever aqui, ó, Terra, só para a gente não se perder. E vou escrever aqui do outro lado, Lua, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos determinar. Ora, se eu já tenho o peso na Lua, eu consigo achar a massa, por exemplo. É ou não é? Vamos comigo, então? Olha lá. O peso, se o peso é 48, então eu vou fazer assim, ó. Vamos lá. Peso na Lua é igual a massa vezes a gravidade na Lua, que a questão tem que me dar aqui em cima, ó. O peso na Lua é 48. Qual vai ser a massa desse bexiguento? A massa vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. Resumindo, a massa vai ser o quê? 48 dividido por 1,6. E aí, como resposta, nós vamos ter o seguinte: 48 dividido por 1,6, que de cabeça vai dar igual a 30. Só isso, que objeto leve, né? É um garrafão de água praticamente. 30 quilos. Só que na Terra, o que é que acontece, pessoal? Na Terra, qual vai ser o peso dele na Terra? A mesma coisa. Peso é massa vezes a gravidade. Agora eu encontrei a massa. A massa é quanto? É 30. E a gravidade da Terra? Considerada 10. 30 vezes 10. Então eu vou ter que o peso desse mesmo objeto na Terra vai ser igual a 300 newtons ou quilograma-força. Fácil ou difícil, pessoal? Agora, cuidado para você não se confundir com esse tipo de assunto, porque ele pergunta assim, por exemplo, a massa de uma pessoa, de um astronauta na Lua e na Terra é diferente? Não, é igual. A massa de uma pessoa na Terra, sei lá, a pessoa tem 100 quilos na Terra, 100 quilos na Lua, é a mesma coisa. O que vai modificar é justamente seu peso. É por isso que o astronauta na Lua tem aquela ideia dele estar andando mais leve, ele vai pulando, porque não tem aquela força tão forte que empurre você para baixo como a nossa gravidade aqui na Terra, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e vamos aí eliminando os conteúdos do SSA para que a gente possa fazer uma excelente prova. Tchau, tchau, povo!